Ana aqui, a gente vai estar reagindo às 5 Copas mais roubadas da história do futebol. Que o Vini falou pra gente assistir. Do canal da Léo. Já se inscreve no canal, chat. Importante, viu? As 5 Copas que têm provas concretas que elas foram roubadas. Sim, gente, muita Copa foi roubada. Na verdade, contestada é a sua grande maioria. A Copa do Mundo existe há 96 anos. São mais aí de 20 Copas do Mundo. Então, passou Quase um século de Copa do Mundo. Que isso? por muita história, tanto geográfica, quanto de guerras, de ditaduras, quanto do próprio futebol. Então, a maioria das Copas que eu vou falar aqui, na época não existia nem cartão vermelho, que só veio a existir lá na década de 80, e nem disputa por pênaltis. Sim, disputa por pênalti só veio ser usada a primeira vez em 82. Então, tinha ali um negócio de jogo de desempate e tudo mais. Até mesmo cartão vermelho era uma burocracia. Só tem isso em mente. Então, vamos começar. Começamos a nossa lista com as Copas mais roubadas da história. Abaixo, né? Com a Peraí, deixa eu aumentar. da Itália em 1934. Em pleno regime mussoliniano. Nossa senhora, olha essa câmera, viu? Que beleza. No estádio do Partido Fascista em Roma. A Copa de 1934 ocorreu durante o regime fascista na Itália. E se vocês não sabem, o Mussolini usava muito o esporte como palanque político. Ele usava muito o futebol. Só para vocês terem noção, nas quartas de final contra a Espanha, os jogadores italianos foram tão violentos que lesionaram 7 jogadores espanhóis. Só para vocês Meu terem noção, Deus. até o goleiro titular, o Ricardo Zamora, saiu lesionado daquele jogo. Como o jogo terminou empatado, teve que ter um jogo de desempate no dia seguinte. Sim, naquela época Ah, era assim. Antigamente eles tinham outro jogo pra desempatar. não tinha disputa de pênaltis para ver quem ia levar. Só que a Espanha entrou totalmente desfalcada. E aí que vem a maior polêmica. O gol que classificou a Itália foi um gol totalmente irregular. O goleiro reserva espanhol, ele foi agarrado e não conseguiu fazer a defesa. E o árbitro, Aqui tá o goleiro. Esse aqui é o goleiro. Esse cara aqui. mesmo assim, validou o gol feito pela Itália e ela prosseguiu para a semifinal. Toma. E na semifinal contra a Áustria, O árbitro. Não tô vendo nada. a polêmica continua, porque o árbitro desse jogo, o Ivan Eklind, foi visto jantando com Mussolini um dia antes do jogo. Só para vocês terem noção, durante esse jogo, esse Ivan chegou a interceptar um passe austríaco para favorecer os italianos. No final, a Itália acabou sendo campeã da Copa de 1934, porém, essa Copa ficou marcada como a Copa mais roubada da história do futebol, totalmente manipulada. É. A segunda Copa que teve fortes alegações de suborno e manipulação foi a Copa de 1962, que tem alegações fortíssimas de suborno da seleção brasileira. Sim, o nosso bicampeonato é muito questionado. E sim, é muito abafado até hoje essa história. Isso tudo veio à tona anos depois, quando o ex-árbitro Outen Aires de Abreu, que trabalhou naquela Copa, veio com declarações fortíssimas alegando que o Brasil pagou $15 mil para sumir com bandeirinha nessa Copa. Gente, sem querer passar pano. Pra sumir com bandeirinha? Não, meu pano pro Brasil é rosa e com glitter. Tá passando. A gente tinha perdido o Pelé muito na fase inicial daquela Copa. Então a responsabilidade pro ataque brasileiro ali ficou toda em cima do Garrincha. Aí que vem um problema. Que na semifinal contra o Chile, o Brasil já estava ganhando É isso que eu pensei, Samir. Mandaram sumir com bandeirinha. ali de 4-2, ele foi expulso. Naquela época não existia cartão vermelho ou suspensão automática. O que existia era um julgamento que a FIFA fazia. Segundo vários relatos, essa expulsão do Garrincha não foi escrita na súmula do jogo. Então, esse julgamento precisaria do Esteban Marinho, que era o bandeirinha que expulsou o Garrincha e precisaria testemunhar. Só que esse bandeirinha sumiu. Simplesmente sumiu.
Não, o Sem Brasil testemunha. não fez isso. Não fez isso, não. E sem nada escrito na súmula do jogo, o Garrincha jogou a final normal. Resultado? O Brasil ganha de 3-1 em cima da Tchecoslováquia. E acabou se consagrando como bicampeão mundial. Só que o interessante entra agora. Então, porque muita gente acredita que a Fez e tem provas? Que isso, Vini? FIFA estava envolvida nessa questão do sumiço do Bandeirinha e de passar pano para o Garrincha. Por quê? Naquela época a gente estava em plena Guerra Fria. A Tchecoslováquia era um país socialista. E era muito melhor o Brasil, um país que não era socialista, ganhar do que um país que estava a favor, né, da Rússia. Gente, que loucura. Viu? Copa do Mundo também é aula de história. Copa de 66, que por coincidência aconteceu na Inglaterra e é a única que a Inglaterra ganhou até hoje, tem uma polêmica grande envolvida no meio. Pois é, gente, tudo isso por causa de um gol fantasma. Aí você me pergunta, Léo, mas que gol fantasma é esse? Tava 2-2 na final contra a Alemanha Ocidental e os ingleses precisavam fazer um gol. Até que o Geoff Rust fez esse gol. Pois é, o que você acha? Você acha que foi um gol? Porque o árbitro validou esse gol e a Inglaterra. Gente, acho que foi no jogo do Japão que a bola literalmente passou a linha e o gol não foi considerado gol. Esse daí que a bola quicou na linha vai ser gol? Ah, mama meus ovos que levou não o seu existe. primeiro e único título Olha isso, a bola bate na linha, cara. em cima desse gol. E é um dos lances mais questionáveis aí na Copa. Esse é rapidinho, né? Mais simples. Tá, mas esse daí, pelo jeito, foi válido o gol que não existiu, mas bateu ali na linha, mas não mandou sumir ninguém. Pelo menos foi na humildade, né? Vamos lá, gente. A Copa de 1978 da Argentina é também uma Começou. cachorrada sem fim. Foi e é uma das Copas mais roubadas, na minha opinião, das 3 da Argentina, ela é a mais roubada de todas e a mais injusta. Vocês têm que ter na cabeça que essa Copa foi questionada até mesmo o lugar. Os argentinos naquela época passavam por uma ditadura pesadíssima, que era do Jorge Videla, e foi marcada com muita crueldade. E não deixaria a Copa de fora. As regras dessa Copa foram meio diferentes. As seleções foram divididas em 2 grupos, Grupo A e Grupo B. A que fizesse mais pontos no Grupo A iria jogar a final contra a que fizesse mais pontos no Grupo B. Mas a gente vai focar no Grupo B, que era onde tinha Brasil, Argentina, Peru e Polônia. O Brasil e a Argentina acabaram ali empatados em números de vitórias. O que levaria em conta seria o saldo de gols para ir para a final. O Brasil, no seu último jogo nessa fase, ganhou de 3-1 da Polônia, fazendo que ficasse com saldo de gols bons, com 6 gols, né? Tava ótimo, porque a Argentina só tinha 2. Só que a Argentina entrou nesse último jogo dessa fase 3 horas depois que o Brasil ganhou da Polônia. Então eles sabiam tanto de gols que eles precisariam fazer para poder ir para a final. Eis a questão, a Argentina ganhou de 6-0 do Peru, o que elevou, né, o saldo de gols deles e eles foram para uma final e ganharam essa final. Só que já foi amplamente divulgado que os jogadores peruanos entraram nesse jogo sob ameaça e coerção. Meu Deus. Foi tão doido, gente, que o goleiro do Peru era argentino. Maluquice. E ele já deu declarações falando contra o governo argentino daquela época. Dessa forma, a Argentina levou o primeiro título e o Brasil saiu invicto e no terceiro lugar. Quando a gente fala em Copa roubada, sempre vai ter alguém que vai falar do Maradona. Sim, a Copa de 1986. Nas quartas de final, a Argentina jogava contra a Inglaterra. Eu preciso abrir um parênteses aqui e falar sobre a Guerra das Malvinas, onde a Argentina lutou contra a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas e acabou perdendo. Então já entrou
essa tensão ali no jogo. Foi nesse jogo que o Maradona fez a sua tão famosa, né, movimentação de gol com a mão, que depois ele abençoou como mão de Deus. E o árbitro tunisiano, que era o Ali Bin Nasser, não viu nada de errado, prosseguiu, validou o gol. Foi nesse jogo também que o Legal. Maradona fez o que muitas É pessoas vôlei consideram agora. como o gol mais bonito da história das Copas. Eu não acho, eu acho ainda do James Rodrigues em 2014 muito mais bonito. Mas enfim, a Argentina acabou levando seu bicampeonato em cima dessa Copa com um gol de mão. Bom, existem muitos É boatos vôlei e agora, é vôlei, galera. lendas no futebol sobre roubos e infração. Cara, mas eu acho muito feio, cara, quando mostra claramente que o jogador bateu a mão. Tipo assim, hoje em dia que tem um monte de tecnologia, não tacando hater, não importa se é jogador que as pessoas são fãs. Tipo, se fosse um jogador que eu gosto e ele taca a mão e faz um gol, eu acho muito zoado passar, tá ligado? Por isso virou a mão de Deus. Rapaz, eu tenho uma Copa roubada, eu tô aceitando pelo Brasil, Samir, sim. Que humilhação, cara. Mas, enfim, principalmente Aquela, Lula, compra essa Copa pra nós. relacionados à seleção brasileira, Quer dizer, agora não dá, né? Agora é só o próximo presidente que sei lá qual vai ser. como em 1990. Muita gente acredita que o lateral esquerdo, o branco, Grande pergunta, é presidente que compra a Copa pro país? Ou é as pessoas do jogo? Vai ser o Caneta Azul? Caneta Azul! Nossa, ele vai estar concorrendo, é sério? Mas roubaram a Copa de 62 pra gente ganhar. A gente tem que ser feliz em alguma coisa, né, gente? Quem que compra? Fala com a pessoa pra comprar, né? A de 2030, pra dar, já deixa certo. O Trump tentou comprar. Ai, gente, o Trump é muito engraçado. Eu não tanco. Toda notícia que sai dele, eu fico tipo assim... A gente tá vivendo um episódio de alguma série. É muito engraçado. foi dopado pelo massagista da Argentina, que deu para ele uma garrafa muito suspeita. Game on, 1-3, Mundo, 5 Reis. Fala, Trump. Tô te ouvindo. Ah, não falou. É só vídeo. Então de tá. água. Não é teoria, não. O branco realmente foi dopado. Eu vi, não. Calma, Argentina perdão, da gente. brasileira, infrações, enfim, principalmente relacionados à seleção brasileira, como em 1990. Muita gente acredita que o lateral esquerdo, o branco, foi dopado pelo massagista da Argentina, que deu para ele uma garrafa muito suspeita de água. Não é teoria, não. O branco realmente foi dopado. Eu vim agora, depois, quando eu estava editando o conteúdo, eu fui atrás das informações e realmente o massagista da Argentina diluiu um pó branco dentro da água do branco e deu para ele. Quem falou Caraca! isso foi anos depois o ex-jogador, né, agora técnico, o José Bosualdo, e ele disse que todos sabiam disso e o Maradona, à época, também confirmou o que o José Bosualdo falou e disse que realmente houve essa fraude. A CBF foi atrás da FIFA naquela época para abrir o caso e a FIFA falou que não ia reabrir, não ia mexer com isso não. E ficou por isso mesmo. E essa vez foi uma das outras 1000 vezes que passaram a perna no Brasil. É bagunça. Teve também, né, a final de 1998, que um dia antes o Ronaldo teve uma convulsão do nada. Nossa, eu vi isso aí, achei bizarro. E a gente acabou perdendo aquela final para França. Tem gente também que acha que foi pressão da FIFA ou que a seleção brasileira vendeu. Também tem a Copa de 2002, que foi o puro caos Teve até a Copa também de 2002, que foi o puro caos da roubalheira na arbitragem. Meu Deus! Muito BO. Tem a Copa de 2022, que muita gente acredita que foi roubada a favor da Argentina, né? Teve ali 5 pênaltis marcados a favor da Argentina, coisa que é uma disparidade relacionada à Copa. Mas, enfim, é um tema amplo e o que vocês quiserem que eu traga aqui, eu posso trazer e falar um pouco mais, porque eu sou curiosa e eu sempre estou pesquisando e eu sempre tenho um conhecimento aleatório
sobre futebol. Rainha. Um beijo. Rainha. A informação que a gente gosta. Gosta. Que é isso, gente? Fiquei curiosa. Sou curiosa, gente.